Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor para todos. Nós vamos fazer o nosso comentário bíblico de hoje, que nós encontramos no livro do profeta Miqueias, capítulo 3, e o versículo 8, que diz: Mas de certo, eu sou cheio da força do Espírito do Senhor, e cheio de juízo e de ânimo, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Então nós vemos aqui, meus amados irmãos, um texto muito importante, o livro do profeta Miqueias, um livro onde o profeta ele profetiza sobre as injustiças, sociais de Israel, sobre os governos, também os sacerdotes, pessoas que estão envolvidas diretamente com a obra de Deus, mas também com o governo da casa de Deus. E nós vemos aqui, meus amados irmãos, que nesse capítulo fala que Deus tornará noite na questão da visão, da profecia, da adivinhação, porque o povo estava profetizando falsamente, mentirosamente, dizendo que Deus falara quando Deus não estava falando, levando o povo de Deus a pecar, levando o povo de Deus a desobedecer a Deus, E aí Deus disse através do profeta que Deus ia fazer noite, portanto se fará noite e não haverá profecias, não haverá visão, não haverá adivinhação. Porque, na verdade, amado irmão, o profeta ele deve falar a palavra de Deus, e não a sua palavra, e não os seus pensamentos, e não aquilo que tem dentro do seu coração. Até porque Deus vela sobre a palavra que ele fala. Nós devemos ter muito cuidado, porque se nos dias do Antigo Testamento era complicado, era fácil das pessoas falar do seu coração, dizendo que foi Deus que falou. O profeta Jeremias disse que esse povo roubava as palavras de Deus, E aqui nós vemos Deus dizendo que ia fazer noite, não haveria adivinhação, não haveria profecia, não haveria mais sonho, por causa da falsidade e da mentira do povo. Mas aqui, irmão, o profeta diz: mas eu, de certo, sou cheio da força do Espírito do Senhor e cheio de juízo e de ânimo. Então, numa época difícil, onde havia muitos falsos profetas, também Jesus disse que nos dias atuais haveria muitos falsos profetas, que enganariam a muito. E no meio dessa mentira, São Paulo diz que é necessário que haja o falso profeta para que o verdadeiro profeta se manifeste, não é? Então, nós vemos aqui o profeta, o homem de Deus, diz: mesmo que se faça treva, mesmo que não haja adivinhação, nem sonho, nem profecia, naqueles que não andam uma vida de justiça e de comunhão com Deus, mas quer dizer, é a hora, irmão, de cada um de nós se colocar à disposição de Deus, buscar a comunhão com Deus, buscar obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, porque Deus quer usar os verdadeiros profetas nesses últimos dias. Agora nós sabemos que o verdadeiro profeta ele tem que ir para os pés do Senhor, como diz o profeta Isaías: Ele me desperta toda manhã e abre meus ouvidos para que eu aprenda como aqueles, para que eu ouça como aqueles que aprendem. Então, para que nós possamos falar a palavra de Deus, nós temos que ouvir de Deus. E ouvir de Deus tem que ler a Bíblia, tem que jejuar, tem que orar, tem que consagrar a vida e viver uma vida de santidade. Só assim nós dizemos: mas de certo eu sou cheio da força de Deus. Você pode ser um homem cheio da força de Deus, um jovem cheio da força de Deus, uma moça cheia da força de Deus, um pastor cheio da força de Deus, um obreiro cheio da força de Deus, e até uma criança cheia da força de Deus. Mas eu sou cheio da força do Espírito de Deus, sou cheio da força do Espírito do Senhor, mas também com equilíbrio, cheio de juízo, porque tem muita gente pregando o Evangelho sem juízo, as pessoas sem juízo pregando o Evangelho, dizendo o que quer,
interpretando a Bíblia da sua maneira, interpretando o texto sem contexto, né? Fazendo a pregação da sua própria cabeça, mais voltado para a promessa e para prometer cura e para prometer libertação, mas nós precisamos pregar a palavra de Deus com a sua ênfase, com a sua verdade, que doa, que deixe de doer. Mas para isso, nós vemos aqui como eu sou cheio da força do Espírito do Senhor, eu sou cheio de juízo e de ânimo. A gente também precisa de homens, de mulheres, de jovens, de crianças animados nesses últimos dias, porque na verdade, devido a tanta falsidade, a tanta mentira, tanta falsa profecia, tanto falso profeta que tem se levantado falando em nome do Senhor, quando dizendo que o Senhor está falando, que o Senhor está falando, muitas vezes só para agradar a pessoa e para tirar proveito disso, é necessário que haja homens como você, homens como eu, moças como você, mulheres como você, crianças como você, ancião como você, pastor como você, cheio da força do Espírito de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, assim como os apóstolos nos dias de Pentecostes, no princípio da igreja, eram cheios do Espírito Santo, para que com autoridade pregasse a palavra, para que com a autoridade expulse os demônios, cure os enfermos, glorifique o nome de Deus e esteja pronto para vencer as batalhas, os vendavais e os temporais que se levantam contra nós espirituais. Vencemos os principados e as potestades, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Mas todavia eu sou cheio da força do Espírito de Deus, cheio de juízo e de ânimo, para anunciar já com a sua transgressão Israel o seu pecado. Então, nós hoje anunciamos à igreja de Deus o seu pecado e a sua transgressão, né? Anunciamos a palavra de Deus aos homens que ainda não conheceram Jesus como Salvador, mas para isso precisamos ser cheios da força do Senhor, cheio de juízo e cheio de ânimo para anunciar a palavra de Deus a este mundo tão pecador. Amém? Que o Senhor nos abençoe.